Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, principalmente para as mulheres. A igreja separou o dia de hoje e hoje é um dia de muita alegria para todas nós, por isso que todas estão de rosa. Nós entramos em acordo, as mulheres concordaram em todas as mulheres virem de rosa. Se você não veio, não tem problema, tá bom? Seja bem-vinda do mesmo jeito e nós vamos agradecer ao Senhor neste momento, colocar este culto no altar do Senhor, colocando diante dele os nossos corações. Quando nós acordamos e decidimos, né? A gente precisa decidir, a gente precisa escolher estar na presença. Nós já começamos a cultuar ao Senhor. Desde o momento que a gente acordou até o momento que nós chegamos aqui, nós já estamos com o desejo no coração de adorar e de celebrar ao Senhor nesta manhã, né? Que Deus abençoe os irmãos lá do multimídia, botaram a luzinha rosa em homenagem às mulheres. Muito obrigada, está muito lindo, todo mundo de rosa. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Pai, bendizemos o teu nome, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, porque, ó Deus, nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos a todo momento, a todo instante, não merecemos nada de ti, Senhor, mas ainda assim o Senhor olha para nós com o teu olhar de misericórdia e contempla o desejo do nosso coração, que é tão somente te adorar, tão somente te bendizer nesta manhã. Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos, tira de cada um de nós, ó Deus, a vaidade, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que não te adora. Ó Deus, nós dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque nós estamos aqui nesta manhã para a honra e glória do teu nome. Não é para a glória do homem, não é para a glória de nenhuma pessoa aqui, mas é para a honra e glória do teu nome, porque a casa é do Senhor, este altar é do Senhor, e nós só estamos aqui por causa das tuas misericórdias, Senhor, porque se não fosse as tuas misericórdias, hoje nós nem levantaríamos da nossa cama, Pai querido. E nós estamos aqui nesta manhã para te celebrar, para te bendizer e para glorificar o teu nome. Recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe o nosso louvor, Senhor, que prestaremos a Ti neste momento. Fala aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Abençoa cada irmão que está aqui, cada irmão que está trabalhando, cada irmão que está numa função, que a Tua graça possa alcançar a vida de cada um deles neste momento, porque estamos fazendo tudo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Não é para a nossa glória, mas é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e recebe a adoração dos nossos lábios nesta manhã, Pai. É a oração que Te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós escolhemos um tema, uma divisa e uma música para nós celebrarmos e marcarmos estes 60 anos da MCM. O nosso tema é Mulheres no Altar. Vamos repetir todos juntos? Mulheres no Altar. A nossa divisa está no Salmos 43, versículo 4. Lugar de mulher é no altar do Senhor, irmãos. Lugar de mulher é na presença do Senhor. É neste lugar que nós precisamos estar, aos pés da cruz, no altar do Senhor. Então o nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar é no altar do Senhor. E por isso nós escolhemos este tema, Mulheres no Altar. E nós vamos ler esse versículo, Salmos 43, versículo 4. Eu vou ler uma vez, depois todos nós leremos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vamos ler todos juntos? Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então irei ao altar de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Estamos nos derramando diante do altar do Senhor, celebrando a Ele, glorificando a Ele e adorando a Ele. E neste momento nós vamos cantar a nossa música oficial. E hoje temos a presença da nossa ex-mensageira, Aline.
E à noite também teremos a participação das mensageiras numa outra música, num outro louvor, tá bom? Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz. Tudo satisfaz. Deus me chamou. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Sou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Para sempre estarás. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que o levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Nós te damos, ó Deus, por estarmos na tua casa, por poder louvar, bendizer, adorar, exaltar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos que foram entregues aqui no teu altar. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa, ó Pai, que pôde participar deste momento e que essas ofertas e os dízimos possam contribuir cada vez mais para o avanço da tua palavra, Senhor, nas localidades onde nós não conseguimos ir, Senhor Jesus. Também te peço por aqueles que estão desempregados, Senhor, que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar abençoando os teus filhos, os que são profissionais liberais, os que são autônomos, Senhor Jesus, que eles consigam, Senhor, através do seu trabalho, sustento para o seu lar e também poder participar desse momento, sustentando a tua obra também, Senhor Jesus. É a oração que nós te fazemos, já agradecidos por tudo, porque nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas, em todos os detalhes, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Nesse momento vou passar a palavra para o pastor, ele vai apresentar a mensageira e ela também tem uma irmã que ela trouxe para fazer uma participação especial. Só à noite? Então tá bom. Então, pastor. Pais amados, bom dia a todos e a todas. E bom estarmos de volta depois de uma semana de atividades, né? Nós estamos recebendo nesta manhã uma família muito especial. Especial por várias razões, né? Especial porque é uma família de Deus. Especial porque é alguém que está fazendo a obra de Deus. E especial porque foram minhas ovelhas. Uau! Ora. Né? Eu tenho um carinho enorme, uma alegria enorme de receber essa família, porque nós tivemos oportunidade de vivermos e convivermos durante um período não longo, mas intenso, muito intenso, quando fui pastor titular da primeira igreja em Teresópolis. Foi um momento muito especial. Poliana chegou lá pequenininha, chegou lá muito pequena, juntamente com o Anderson, que eu nem conheci, eu nem conheci o Anderson. Rapaz, o Anderson era tão... Acho que o Anderson, se eu não me engano, era o tamanho do Ramonzinho, ou talvez até menor, né? Meu neto. Então, nós tivemos lá uma experiência muito grande. Já trouxe o pastor Alonso para dar o seu testemunho aqui, já gravei o testemunho dele quando tínhamos o programa de televisão, e hoje ele não vai ter a condição de fazer isso, e ele vai vir uma outra época com a esposa, a irmã Noemi, para dar o testemunho dele, que é um testemunho de arrepiar até o cabelo do relógio. É um testemunho assim, de ação do poder de Deus
do que Deus fez na vida do pastor Alonso, de como ele saiu, como disse a Poliana, em fuga de Nova Iguaçu para Teresópolis, de Caxias para Teresópolis, né? Mas foi lá em Teresópolis que Deus deu uma guinada na história da vida dele, e ele foi tremendamente abençoado. Hoje, já há alguns anos, ele é pastor, é casado com a irmã Noemi. Eu sempre digo, irmã Noemi só não foi arrebatada ainda, porque ela tem responsabilidade com Alonso, é ela que toma conta do pastor Alonso, né? As mulheres tomam conta dos maridos, né? Então Deus ainda segura ela e diz assim, não, ainda tem que continuar tomando conta do Alonso, né? E dos netos, né? Porque tem os netos também. Então Deus não arrebatou ainda a irmã Noemi, mas é uma mulher de oração, e eu tenho grandes lembranças de momentos de oração da irmã Noemi. Então é para mim uma alegria. Então nós estamos recebendo hoje aqui, pastor Alonso, fica em pé, pastor, por favor, a irmã Noemi, o Anderson, que é filho, são 3 filhos, o outro eu não anotei aqui, não está com a gente, é o Gleidson, pastor também de uma igreja batista aqui em Nova Iguaçu, é isso? São João de Meriti. Tietê, eu nem sabia que tinha Tietê em São João de Meriti. O pessoal aí de Caxias sabe, né, Léo? Essa turma de Caxias, pessoal aí do Rio, sabe disso. Então, Gleice, que é a esposa do Anderson, a Poliana, nossa pregadora, nossa missionária, nossa mensageira de hoje, o João Alexandre, que tem o peso do nome do pai, né, o pai que não pôde vir, e também a Bianca, que é a discípula da Poliana. Então, queridos irmãos, essa é a família querida que nós estamos recebendo nesta manhã e logo mais à noite. Muito obrigado, sentem-se. Shalom, queridos, bom dia, prazer estar com vocês. Me dá um minuto para eu me organizar aqui, só um pouquinho. Você deve estar pensando, o que a Poliana está fazendo com uma bandeira de Petrópolis? No ano passado, eu recebi uma ligação e a pessoa falou assim para mim, Poliana, eu estou indo embora, ela é esposa de um pastor, a gente está sendo transferido para outro estado, e você sabe que eu cuido das bandeiras do estado, e se eu for embora, quem vão ficar as bandeiras do estado? E aí o Senhor me botou o teu nome na minha mente. Eu falei, meu Deus. Ela falou, Poliana, você já ora pelas cidades, eu preciso que alguém cuide das bandeiras. E aí eu me pus a orar, e o Senhor trouxe o meu coração, eu vou te levar em algumas cidades. Não sei se Deus vai me levar nos 92 municípios, mas eu sei que a caixa está lá, são 4 caixas, 92 bandeiras. E em toda vez que eu vou em uma cidade, eu fiz o meu filho tirar bandeira por bandeira comigo, colocamos tudo em ordem alfabética, e aí quando eu sou convidada para ir para uma igreja, eu abro as caixas que já estão nomeadas, procuro lá, Petrópolis, pego a bandeira, bota no carro e traz a bandeira. Esse aqui é um estandarte da cidade, né? E se a gente quer essa cidade para Jesus, a gente precisa colocar ela sobre o altar, a gente precisa botar ela sobre os joelhos, ou melhor, botar os nossos joelhos sobre ela, e a gente precisa proclamar a verdade de Cristo. Você concorda com isso, irmãos? Então a palavra que eu vou ministrar hoje, tanto pela manhã quanto à noite, que ela alcance essa cidade, é só um ato profético, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, o pastor já apresentou, eu não vou perder muito tempo, porque eu tenho uma palavra para compartilhar. Eu só queria dizer o seguinte, eu sou autora de 2 livros, o primeiro é o ID na Era Digital, como você influencia nas redes sociais, levando o Evangelho de Cristo. Não é um livro, apesar de ser um livro que fala sobre a história da comunicação, ela também fala sobre a história da comunicação de Deus com o homem ao longo da criação, desde que Adão e Eva foi criado, desde que o mundo foi criado. Então, se você tem algum interesse em entender e a usar um pouquinho melhor, ou se você quer conhecer um pouco essa história, tem esse livro. E esse aqui é o Fruto do Espírito para Mães. É um livro que é uma coletânea, onde eu escrevo um capítulo que eu falo sobre Ruth e Noemi por causa da minha mãe, e eu conto um pouco sobre essa história. Então, se você quiser adquirir, depois é só você me procurar. Vamos à palavra. Abre tua Bíblia comigo em 1 Samuel 25.
eu trouxe uma palavra bem direcional às mulheres. E aí você que é homem vai falar, mas o que eu vim fazer aqui? Fica aí que tem palavra para tu. Não é só para a gente, não. Só que o título dessa palavra, e o Senhor trouxe isso ao meu coração de uma forma muito intensa, é uma mulher necessária nesse tempo. Nesse aniversário, né, de ministério, de mulheres, a gente precisa entender a nossa posição, a necessidade desse tempo de nós atuarmos. Então, eu vou ler com você o capítulo 25 e a gente vai estar explanando esse texto. Amém? Diz assim o texto, a partir do versículo 1, 1 Samuel 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E este era um homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal. E o nome da sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosura. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens, subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntai-lhe, em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tem paz, tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosquiadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias em que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens, cada um cinja a sua espada. Cada um com a sua espada cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Porém um dentre os homens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo, eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Vamos parar aqui, no meio do texto, porque o restante eu vou ler conforme eu for te apresentando o texto. O que esse texto está contando? Ele começa com uma informação muito importante, porque o texto vai dizer que morre Samuel. Quem era Samuel? Samuel foi o último juiz. Samuel foi o profeta. Samuel foi o último sacerdote em Israel. E aí morre Samuel. Só que o texto logo diz, morreu Samuel e Davi. Então, ele vai fugindo para o deserto de Parã. Ele vai se levantar e ele vai descer para Parã. Por quê? Por que Davi ele foge? Por que ele vai para o deserto? Porque ele está fugindo de Saul. E quem é Saul? Saul é o rei de Israel nesse tempo.
Saul é o primeiro rei de Israel. Depois que o povo entra na terra prometida, Deus deixou uma orientação para Moisés. Eu vou ler para você que está em Deuteronômio 17:15. Diz assim, quando tiveres entrado na terra que o Senhor te deu, tomado posse dela, e habitares e pedires, quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deveras, estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre os próprios israelitas. Ué, Poliana, mas Saul não era israelita? Era. Só que tem um problema. Você lembra que esse Samuel que está morrendo aqui, ele vai ficar triste? E aí Deus pergunta para ele assim, por que você está triste? Eles não estão recusando você, eles estão recusando a mim. Por quê? Porque Deus já havia dito, antes de Moisés morrer, antes de Josué assumir, antes deles pisarem na terra prometida, Deus tinha dito, vocês vão querer um rei, mas vocês vão ter que colocar um rei conforme eu quero. E não foi isso que o povo fez. O povo pediu um rei. E o povo, assim como a gente hoje, a gente olha pela aparência. É bonitinho, é grande. Ah, deve ser legal. E eles escolheram Saul. E sabe qual é o significado da palavra Saul? Ele vem de um verbo. E esse verbo ele tem 3 significados: pedir, perguntar e emprestar. E o que me chama a atenção é que Saul viveu exatamente isso. Primeiro, porque ele foi pedido como rei. Pediram Saul. Queremos um rei. Depois, quando ele está procurando as ovelhas perdidas do pai dele, ele está perguntando, por acaso você viu as ovelhas? Por acaso você viu o rebanho? E no meio desse processo, ele então tem que ser escolhido por causa do povo. E o terceiro verbo é emprestar, porque o trono não era de Saul, o trono era de Davi. E Davi é um homem que havia sido ungido lá atrás, escondido, estava atrás das malhadas. Samuel chega na casa dessa família, mas foi preciso tirar o filho que havia sido esquecido. Sabe aquele que ninguém dava nada por ele? Não, pode ser todos esses aqui. Ninguém lembrou de Davi. E quando Samuel fala, não, Deus está dizendo que não é nenhum desses. Por acaso você não tem nenhum filho? Você não escondeu o filho em algum lugar? E ele fala, Davi. E aí manda chamar Davi, Davi é ungido. Só, queridos, que o processo da vida da gente é assim. Deus precisa revelar a unção diante daqueles que precisam enxergar, a família. Por isso Deus tira Davi, traz Davi diante de toda a família para ungir ele. Mas ele volta para o campo. Ele volta para fazer o que ele fazia, porque ele fazia bem. Ele não era alguém que estava à toa, que Deus falou assim, vou chamar alguém aí para ser pastor. Não. Ele era alguém que já tinha matado urso e leão escondido, que ninguém tinha visto. Talvez você não esteja entendendo alguns processos, mas é no secreto que a gente mata urso e leão. O mundo espiritual, o nosso combate, ele não é visível para todo mundo. É no seu quarto, no secreto, com o teu joelho no chão, que você está matando urso e leão. Mas quando você sai desse ambiente e você então está num ambiente externo, aquilo que você fez no ambiente interno, ele tem que se revelar, ele não fica oculto. Sabe por quê? Porque um dia o pai dele fala assim, vai lá levar só um lanche para os seus irmãos. E chega lá, tem um gigante 40 dias perguntando, não tem um homem não? Tem nenhum homem não? E o que aquele monte de homem do exército de Israel estava fazendo? Estava com medo. Aí chega um menininho franzino e fala, eu vou. Por quê? Ele sabia quem ele era. Ele sabia para que ele tinha sido chamado. Ele sabia que o óleo já tinha sido derramado dentro da cabeça dele. Talvez você seja alguém improvável. Talvez você seja alguém que aos olhos até aqui da comunidade cristã que você congrega, não te veem como nada. Mas o Senhor tem um selo sobre você, então confia naquilo que Deus te deu. E execute aquilo sem ser só nas 4 paredes. Porque como o pastor disse, aqui pode não ter ninguém que não tenha tido um encontro com Deus. Mas e onde você trabalha? E aonde você estuda?
E aonde você convive? Será que não tem ninguém que precisa ser alcançado? Eu costumo dizer, que eu costumo falar muito isso com quem eu discipulo, costumo muito falar isso nas igrejas que eu vou. Falei, irmãos, isso aqui é uma estrutura muito boa para nós estarmos aqui todos os dias que a gente vem aqui, a gente tem revigor, A gente vem assim para ser revigorado. Muitas vezes a gente entra por aquela porta ali arrasado e a gente recebe uma palavra de instrução, mas o objetivo é que a gente entre por aquela porta ali para adorar. O objetivo é que a gente entre naquela porta ali para se dar. Para quem? Para aqueles que vão entrar por ali e ser alcançados. E quando Davi então diz, eu vou, tentam botar sobre ele uma outra armadura, e ele fala, não, porque isso não me cabe. Sabe? Não fica querendo ser igual o outro. Usa o que é para você. Porque não vai ter eficiência se Davi colocasse aquela armadura de Saul, ele não ia conseguir. Mas o reinado era dele. E ele vai, ele mata, só que quando ele entra na cidade, e ele está entrando na cidade, o povo começa, as mulheres começam a glorificar a vitória de Davi. E aí, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, e a inveja entra no coração de Saul. E aquilo que naquele momento era uma transição, passa a ser uma perseguição. Primeiro, porque Saul era alguém tão fora do propósito, que assim que ele assumiu o reinado, Samuel fala para ele assim, espera, porque eu vou chegar e eu vou oferecer sacrifício, porque só o sumo sacerdote podia oferecer sacrifício. Só que o povo começa a pressionar. Já está na hora de ir embora, pastor, está na hora de acabar o culto, já está na hora. E aí ele fala, já está na hora, não chegou o pregador, e aí, vou encerrar o culto. Estou contextualizando para vocês entenderem. E aí Saul está aqui sendo pressionado pelo povo. E aí sabe o que ele faz? Ele cede a pressão. Eu vou sacrificar. Ele bota fogo estranho. Ele levanta um altar. Ele não podia. Ele podia ser fulminado ali naquela hora. Porque a lei garantia isso. E a misericórdia de Deus já tinha atingido ele lá no Antigo Testamento. E aí quando Samuel chega, ele fala, que loucura que você cometeu. Hoje era para seu reinado ser determinado e a partir de hoje você está perdido. Ele governou quase todo o reinado dele sem, na verdade, a autoridade. Ele só tinha um cetro na mão. Irmãos, isso é muito sério. Porque o Senhor nos deu autoridade, nos deu governo, mas é através da unção do Espírito que nós somos capacitados a exercer o que fomos chamados. E quando andamos em desobediência, quando pecamos, quando queremos fazer o que não fomos chamados para fazer, ele não era sacerdote, ele era para ser ungido rei. A gente precisa entender, eu tenho falado isso constantemente, você foi chamado para evangelista, não queira ser pastor. Você foi chamado para ser profeta, não queira ser evangelista. Você foi chamado para ser apóstolo, não seja mestre. Agora, se você foi ser chamado para mestre, exerça o seu melhor. Não adianta eu ser chamado para mestre e falar, vou ver uns 10 filmes da Netflix, depois eu estudo para dar aula lá. Não dá, não tem como, é incoerente. A unção de Deus não vai descer assim só porque Ele te chamou. Não. Para Davi chegar onde ele chegou, ele teve um processo. E aí esse texto vai dizer que Samuel morre, Davi está indo para Ramá. Por quê? Porque a situação com Saul só estava piorando. A situação só estava se estendendo, o processo. Ele estava perdido. E aí nessa fuga, porque Davi devia estar muito angustiado, ele não perdeu só um sacerdote, ele perdeu um amigo. Ele perdeu alguém que era discípulo dele. Ele perdeu alguém que ungiu a cabeça dele como rei, que instruiu ele. Eu imagino, porque a Bíblia não conta todos os detalhes, quantas vezes Samuel não deve ter sentado do lado de Davi e dito assim, olha, Saul está reinando, mas permanece no propósito. Saul está reinando, mas aguenta mais um pouco. Saul está reinando, mas continua. Sabe, aquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que já viu o teu futuro e você não consegue ver. Samuel devia ser esse, porque Samuel tinha visão. E aí Samuel morre, Davi está triste, Davi está angustiado, e aí ele vai para as montanhas de Judá, exatamente aonde o povo ficou rodando 40 anos.
Então imagina que aquilo trazia para Davi uma lembrança de um tempo não muito favorável, de um tempo de escravidão, porque mesmo livres, eles estavam escravos do pecado, do erro deles, da desobediência, da falta de fé. Porque a gente fala assim, eles desobedeceram, mas pior do que desobedecer foi o povo estar de frente para a terra prometida e dizer assim, a gente é como gafanhoto para eles, ou seja, o poder do Senhor não é capaz de derrotar aqueles, então a gente volta, porque eles eram gigantes. Então olha a incredulidade desse povo, e Davi está ali, naquela redondeza, naquilo que trazia a memória. Por isso que muitos salmos Davi vai trazer a lembrança do povo que andou no deserto, do povo que desobedeceu. E aí ele está ali, né? Ele começa a viver ali. E como ele estava vivendo ali, ele começa a perceber que existe uma comunidade que mora por ali, e eles vinham para pastorear. E aí ele começa, como ele é um homem de guerra, ele é um homem de batalha, ele começa a proteger aquelas pessoas. Só que chega um tempo que o texto vai dizer que é um tempo de tosquiar as ovelhas. O que era isso? Era um tempo de primavera. Era um tempo onde a estação tinha mudado. Era um tempo onde acontecia uma festa para que essa tosquia acontecesse. E é interessante, eu falei com a Bianca assim, geralmente eu tenho vivido um tempo muito angustiante, sabe, pastor? Que é assim, eu sou convidada para pregar. Aí eu começo a orar, Senhor, qual a palavra, qual a palavra, qual a palavra. Aí, por exemplo, hoje, né, chega ontem e não tem nada. E eu falo assim, Deus, tem tanto texto aqui, não dá para o Senhor dizer qual é a mensagem, é mais fácil, né? E nada. E quarta-feira passada eu fui pregar e quando chegou na terça nada, eu falei, Senhor, eu vou descansar, porque não adianta eu passar a noite em claro. A hora que o Senhor, já aprendi, né? A hora que o Senhor quiser falar, o Senhor vai falar. O Senhor também sabe que eu leio a Bíblia, então se o Senhor for falar alguma coisa, o Senhor vai dizer dentro daquilo que eu já sei, porque eu estou fazendo a minha parte em estudar, e eu vou dormir. E eu fui dormir. Eu fui de manhã, acordei, fui para a igreja, culto de manhã, estou eu lá ministrando. Eu falava com ele, ele não falava nada, eu falei, amém, né? Vou dormir, vou continuar. Quando eu fui buscar meu filho no colégio, que eu entrei na escola, eu sentei, peguei a Bíblia e falei, Deus, eu tenho meia hora. Meia hora é a única hora que eu tenho para o Senhor me dizer. Será que o Senhor pode me dizer aqui que eu vou pregar? Porque daqui eu vou para a igreja de novo. Porque eu lancei um curso chamado Decifrando a Bíblia, onde a gente faz a leitura bíblica anual de Gênesis e Apocalipse, na ordem cronológica. Então a pessoa compra o pacote, né? Paga uma mensalidade, todos os dias ela tem um vídeo de até 30 minutos explicando o texto que ela leu. E fora isso, ela tem vídeos extras falando sobre o contexto histórico, geográfico, político, enfim. E eu precisava ir para a igreja gravar, eu não tinha outro tempo. E aí, eu estou sentada lá e o Senhor me trouxe esse texto à mente. E por que eu estou falando isso? Porque isso foi quarta-feira. Quando eu estava em casa ontem, ajeitando algumas coisas, eu falei, gente, amanhã é primavera em Israel. Hoje começa a primavera em Israel. E esse texto está dizendo que o tempo da tosquia é o início da primavera. Você está entendendo que Deus está alinhando um tempo profético para a gente? Deus está falando assim, ó, eu estou te levando a um tempo profético para você entender algo. O tempo da tosquia, essa primavera é uma estação fértil. É um tempo que eles colhiam linho e cevada. É um tempo que derretia a neve e essa água, ela enchia o Jordão. É um tempo que também acontecia chuva. Quando chegar na quarta-feira do nosso calendário aqui, quarta-feira agora, às 18 horas vai virar um segundo tempo, que vai entrar o novo ano judaico. O primeiro ano que o Senhor falou para contar, que é o mês de Nissan. Você entende? Tem 2 portais sendo abertos no mundo espiritual nessa semana. E aí o Senhor me traz para pregar exatamente no dia de hoje, que começa a primavera. Porque se eu não estivesse aqui, eu estava na minha igreja e eu estaria sentada. Hoje eu não estava ministrando. Então, queridos, Deus está falando com a gente. Nesse tempo, era um tempo onde eles ofereciam a festa dos primeiros frutos. Então, Davi está naquela situação ali. E aí está acontecendo uma festança e Davi fala assim, olha, avisa para Nabal para ele pagar a taxa. Nós estamos aqui. Era uma situação assim... essa festa era como uma oportunidade deles cobrar, já que ele fazia essa guarda, sabe, desses lugares.
E aí sabe o que Nabal vai falar? Nabal vai dizer o seguinte, o texto vai dizer que ele é filho de Belial. E Belial a gente pensa assim, é filho de Satanás, filho do demônio. Mas a palavra Belial significa imprestável. A Bíblia está dizendo que ele é filho de alguém que ele é imprestável. Está dizendo que ele é bom para nada. Esse é o significado da palavra. Que ele não tem proveito. Que ele é um companheiro vil. Que ele é um ímpio. Que ele é uma ruína. Que ele é uma destruição. Por isso que eu disse para os homens, aperta o cinto, porque a mensagem era para as mulheres, mas está aqui dentro para os homens. Gente, que desgraça deve ser uma mulher ser casada com um homem que não presta para nada. Para um homem que é filho de Belial, ele é imprestável. Isso não é história não, está na Bíblia, eu estou pregando a palavra. A Bíblia diz 2 vezes que ele é um homem filho de Belial. Ele é tão duro ao ponto de que quando esse homem chega para ele e fala, olha, Davi está pedindo, sabe o que ele fala? Quem é Davi? Gente, Davi era o próximo rei de Israel. Quem não conhecia a história de que Davi foi ungido por Samuel? Quem não conhecia a história de que Davi matou Golias? Quem não sabia que Davi era o braço direito do rei Saul? Quem não sabia que ele era esposo da filha de Saul? Ou seja, ele era genro do rei. Quem não sabia? E aí, Davi se ira. E Davi fala, eu estou até agora cuidando daquilo que é teu, que eu nem tenho nenhuma responsabilidade com isso. Mas já que você não quer reconhecer, não tem problema. Eu estou aqui com 600 homens, eu vou mandar 400. Pensa, 400 homens para destruir uma família? Mesmo com servos, com animais, gente, não devia ter 200 pessoas lá. Se tivesse 200 pessoas, era 2 homens para matar um. Ele manda 400 homens armados à espada e deixa 200 cuidando da bagagem. Imagina a bagagem de Davi, hein? 200 homens para cuidar das bagagens, das mulheres, dos filhos. E 400 homens são enviados para a guerra. Deixa eu te contar uma outra coisa. Na quarta-feira, quando entrar o mês de Nissan, é tempo de guerra dos reis. Lembra quando Davi fica na cidade e Betseba vai tomar banho e aí ele peca? Pois é. Naquele tempo era tempo de guerra e Davi como rei era para estar na guerra e ele estava no lugar errado e por isso ele caiu. Na quarta-feira está entrando o mês de Nissan, exatamente esse período. E aí, Davi angustiado aqui, ele quer matar. Aí um homem ouve isso e ele corre para contar para Abigail, mulher de Nabal. E quando ele chega para contar para Abigail, Abigail ouve. E aí eu vou te dar agora, para a gente encerrar, 10 características de Abigail, uma mulher necessária para esse tempo. Uma mulher necessária para que a gente possa agir na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, como mulheres totalmente sensatas. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 14. Eu vou lendo versículo por versículo. Porém, um dentre os jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Primeira característica de Abigail, humilde. Ela para ouvir um servo. Quem que você tem parado para ouvir? Será que tem pessoas abaixo de você na categoria, seja ela social, seja ela eclesiástica, seja ela, sei lá, econômica? Será que você está tendo humildade para parar e ouvir, minha irmã? Porque às vezes a soberba toma a gente nem percebe. Isso é um perigo, porque se a Abigail não tivesse parado para ouvir aquele menino, ela e toda a família dela já estava morta daí a 5 minutos. Porque Davi estava vindo com o exército. Segunda característica, versículo 18. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados e o pôs sobre os jumentos. Deu até fome, né? Tanta comida que ela pegou. Mas o que ela fez? Ela foi sábia. O marido está dando um banquete e está recusando algo que é direito de Davi.
Olha o que o Davi manda falar para ele. No texto está escrito assim: fala para aquele muito próspero. Ou seja, Davi enxergava em Nabal a prosperidade, mas Nabal era alguém tão pobre de espírito que não conseguia tirar aquilo que era direito para ele pagar. Cuidado, às vezes a gente faz isso, sabe o quê? Nossos dízimos, nossas ofertas, o nosso serviço, o nosso tempo para Deus. Porque a gente olha a Bíblia e não aplica na nossa vida. Isso daqui é uma aplicação para aquele tempo. Mas e para a gente hoje? E para a gente hoje? Não vou dar não. E aí Deus está prosperando, Deus está fazendo, Deus está derramando, e a gente está igual com escorpião no bolso. Pode abençoar o irmão, pode fazer algo. E não digo para o irmão do teu lado não, às vezes alguém que Deus já te deu. Às vezes Deus fala. O problema é que a gente finge que não ouve, a gente se finge de... Não estou ouvindo nada não. E a gente está andando em desobediência. Mas ela não. Ela pegou tudo e falou: vou resolver a situação. Vou resolver do meu jeito. Vou tentar resolver com aquilo que eu tenho. O que eu tenho? Olha tudo isso aqui que eu tenho. Pegou. Versículo seguinte, 19. E disse aos jovens: ide adiante de mim, eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao marido. Ou seja, ela teve atitude. Por quê? Ela é sábia? É. Mas ela não podia ter falado assim para o servo: olha, eu tenho muitos servos, vai você, entrega esse bilhete aqui para Davi, entrega esse recado aqui, porque naquela época eles tinham mensageiros. Mas ela falou: não, bota esse peso aqui que eu não consigo carregar, vai na frente, chega lá e anuncia a Davi que eu estou indo. Mas eu estou indo. Uma mulher necessária para esse tempo é uma mulher que não tem medo de arriscar a própria cabeça, porque a cabeça dela já estava em jogo. Ela tinha duas opções. O não ela já tinha. Ela ia morrer de qualquer forma, se ela ficasse ali esperando. Então, ela já tinha o não, eu vou. Então, ela tem atitude. Só que o versículo 19 e 20 diz: e disse ao jovem, né, ide adiante. E sucedeu que, andando ela a montanha no jumento, ela não foi em outro instrumento. Ela se submeteu ao mesmo que o servo ia. Era o jumento mesmo, irmã. Tem hora que a gente vai ter que se submeter àquilo que está disponível. Às vezes a gente vai ter até que baixar um pouquinho em algumas situações. Algumas vezes vai ser a pé, algumas vezes vai ser numa situação mais desconfortável. Mas ela foi. E aí desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. Irmã, fala sério. Até os irmãos mesmo. 400 homens vindo. Uma mulher, um jumento. E ela parada de frente. Imagina, pensa numa guerra. Gente, a gente precisa pensar, pensa na guerra da Ucrânia. Aí tu pega uma... Eu não entendo muito de arma, né? Eu não entendo nada de arma. Mas pensa, você no meio da guerra da Ucrânia, você pega uma espada, tá vindo míssil, foguete, não sei o que, você pega uma espada e para na frente. Você vai ser alvejada, certo? Só que olha o que o texto vai dizer. Ela, com muita discrição, ela chega, porque ela vai com um instrumento normal, um jumento. E aí ela chega naquela montanha. E aí o texto vai dizer que aqueles 400 homens e Davi param. Eles podiam desviar da mulher, né? Porque afinal de contas era só uma mulher, em um jumento. Fazendo o quê? No meio do deserto. E eles param. E Davi então se põe a ouvir aquela mulher. E o texto continua, versículo 25. Meu Senhor, não faça este homem de Belial, ó, ela reconhece que ela é casada com um homem de Belial. A saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome? Ou seja, Senhor, eu estou aqui, eu sou casado com esse homem que não presta. Eu estou casado com esse homem que infelizmente não tem discernimento nenhum. Não era isso que eu queria. Mas olha, Senhor, vê, isso aí é o que o próprio nome dele está dizendo. Não se deu trabalho. Nabal é seu nome, a loucura está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os jovens que o Senhor enviastes. Ela está dizendo assim, olha só, eu sei que ele é o chefe da casa, eu sei que ele é o sacerdote, mas nessa situação, se eu tivesse sabido, eu tinha resolvido a situação. Ela está pedindo misericórdia. Ela é uma mulher de equilíbrio.
a quinta característica dela, e ela é uma mulher de discernimento, porque olha o que ela vai dizer: se o meu Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, o versículo 26, e que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o Senhor. Ela está falando o seguinte: ele não sabe nem quem é o Senhor, mas eu sei quem é. E o versículo 26 vai mostrar a característica dela como pacificadora. Agora, pois, não toca, não faz isso não, Davi. Você depois vai se arrepender de ter derramado o sangue de Nabal. Você vai se sujar, é tipo assim, ó, você vai se sujar por pouca coisa. Agora, gente, para pensar comigo, ela é a esposa desse homem. Se a gente fala isso do esposo hoje em dia, é uma coisa terrível. Feminicídio. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Que eu não estou falando aqui contra o que ela está falando do marido. Eu estou falando aqui contra uma atitude dela diante da atitude do marido. Porque existem pessoas que dão desculpas. Não, mas o meu marido é assim. Não, mas o meu trabalho. Ah, mas a minha família. Ah, mas o meu histórico. Ah, mas da onde eu vim? Nada disso impediu Abigail de ser a mulher que ela estava sendo. Nada disso impediu Abigail de agir com sabedoria, com humildade, com atitude, com descrição, com equilíbrio, sendo pacificadora. E o versículo 28, perdoa a tua serva essa transgressão. Isso aqui é papel de intercessor. Só um coração de um intercessor. Por que o intercessor? Porque o intercessor se põe entre Deus e entre o problema. Para quê? Para clamar, até que venha uma resposta. Pode ser que a resposta seja não, mas eu vou ficar aqui clamando até que ele venha. É por isso que nem todo mundo consegue orar por isso aqui, ó. Porque é muito difícil você orar por uma nação que tem um líder corrupto, mas você entende que ele precisa se submeter ao Senhor. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu não consigo orar pelo fulano. Então, irmão, tem alguma coisa errada com o teu coração. Porque o coração de um intercessor, ele se rasga. Moisés, por diversas vezes, e Arão, teve que se colocar entre vivos e mortos para interceder por um povo que estava o tempo todo errando, o tempo todo tomando uma posição errada, para clamar ao Senhor e dizer: não mata, é teu povo, foi o Senhor que tirou, o Senhor resgatou, o Senhor disse que vai fazer, o que os povos vão dizer acerca do Senhor? Porque Moisés não estava preocupado só com o povo, Moisés estava preocupado com a dignidade do nome do Eterno. E a gente carrega um nome. E esse nome, muitas das vezes, é sujo por causa da nossa posição. Abigail entendia. Ela sabia que Davi seria o próximo rei. Ela já estava debaixo da submissão, daquilo que o céu já tinha determinado. Não tinha se concretizado ainda, mas eu me submeto. E às vezes, Deus já libera comando e você está resistindo. E não é Satanás que está te resistindo, não, é Deus que está com a mão assim, ó, resistindo. Porque Ele já disse, Ele já falou, Ele já disse, Ele já falou, e você está resistindo. Então o Senhor também te resiste. E aí Ele vai dizer: perdoa a transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a seu Senhor. Ela está dizendo: Deus vai te colocar no trono. Porque o Senhor guerreia as guerras do Senhor e não se tem achado mal em ti. Ela está falando: olha, em você não tem iniquidade, mas no meu marido tem. Mas eu estou aqui intercedendo. Eu estou intercedendo pela minha casa. Eu não sou digna, mas eu preciso de alcançar graça aos seus olhos. E aí ela termina dizendo aqui no versículo 30, ela fala: há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, ou seja, o Eterno, com o Davi, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e tem estabelecido sobre chefe em Israel. Ou seja, ela sabia do princípio, então ela tinha a visão daquilo que ia acontecer. Irmã, você pode estar vendo teu filho hoje numa situação difícil, mas se você tem uma palavra do Senhor, vê o futuro. É a visão daquilo que Deus disse, não do que está acontecendo agora.
Você pode estar vendo uma situação, o pastor não contou não, mas eu falei que meu pai estava em rota de fuga, porque quando a gente foi para Teresópolis, a gente estava numa situação que meu pai estava extremamente desviado. E eu vou falar isso porque ele não tem vergonha, ele conta mesmo. Quando a gente conheceu o pastor Carnavale, que ele foi atender, a primeira vez que ele foi atender lá em casa, o meu pai quebrou uma porta de vidro de cima a baixo com a mão, sem rasgar a mão. Porque ele tinha bebido e ele não pode beber. E o inimigo tomava ele de uma força que ele se transformava. Imagina, eu tinha uns 10 anos, o Anderson tinha uns 6, porque a gente tem diferença de 3 anos, né? Ele tinha uns 7. E o Gladstone, diferença de mais 4 anos para menos. E aí eu vendo meu pai quebrar aquela porta toda com a mão, eu não entendia nada, porque não saía um sangue da mão dele. Mas a minha mãe, desde muito antes disso, porque antes a gente morou em Juiz de Fora, 2 anos antes ainda, ou seja, eu tinha 8, o Gladstone, o Anderson, vai baixando aí de 4 em 4. Ela pegava, no sábado à noite ela cozinhava, amarrava, porque não tinha micro-ondas não, amarrava o pano de prato na panela para deixar quente, pegava nós 3, nós 2 íamos na mão, levava um carrinho que diminuía assim, descia do ônibus, botava o Gladstone, amarrava o Gladstone é esse que é pastor hoje, e a gente ia para a escola bíblica dominical. Hoje em dia chove um pouquinho, as mães falam, não vou para a igreja não, está chovendo, está frio, Petrópolis é muito frio. Minha mãe nunca deixou de ir para a igreja, nem levar a gente. Ela falou ali, eu falei, eu nem lembrava disso. Ela disse que eu tinha uma carteirinha das mensageiras do rei que eu não faltava nunca. Eu lembro que eu ia, mas eu não lembro que eu tinha uma carteirinha. Irmãos, desde muito cedo eu tinha muita convicção de que Deus iria, eu tinha um chamado de Deus com a palavra, eu amava, eu sempre amei a palavra, eu tenho a minha Bíblia até hoje. Se você entrar na minha rede social, ou se você um dia quiser fazer parte do meu curso, você vai ver, minha Bíblia é desse tamanhozinho assim, ó. Eu ganhei com 3 anos de idade, eu nem sabia ler. Mas quando eu tive a consciência, Deus me levou, por quê? Porque eu também me dediquei. Então, ela não via a situação do meu pai naquele momento. Ela via a situação do meu pai no futuro. Hoje meu pai é pastor. Hoje nós somos 3 filhos na casa do Senhor. Hoje tem 2 netos, os 2 netos na casa do Senhor. O Miguel, que é menorzinho, está lá com meu irmão. O João aqui com 13 anos. Não quero fazer vergonha em vocês não, tá, irmãos? Mas quem já leu a Bíblia uma vez na vida inteira? De Gênesis a Apocalipse. João já leu a Bíblia 3 vezes. E não é porque ele quer, não. É porque eu mando mesmo. Vai ler. Primeiro a ser matriculado no meu curso, João. João, vai fazer. Seminarista. Eu fiz seminário, pastor. Eu não tinha com quem deixar, eu só tenho ele. Eu morava em Guapimirim. João vai comigo. Aí a minha mãe falava assim, deixa ele aqui fora. Eu falei, não, ele vai entrar. Ele assistiu todas as aulas do seminário. Ele disse para mim esses dias, porque perguntaram lá na igreja, quem aqui já fez teologia? Ele levantou a mão. Aí ele virou para mim e falou assim, senhora não pode dizer que eu não fiz. Eu falei, você fez, você só não tem o diploma. Porque ele assistia as aulas comigo. Pois é, tem que exigir lá no seminário. Vou ter que entrar com um pedido extraordinário, né? Então, é a questão de visão. Abigail teve uma visão. Olha, eu sei que Deus vai te botar como rei sobre Israel. Então, eu estou aqui em humilhação. E para encerrar, porque a minha hora já foi, ela sabe o momento de falar. Quantas vezes a gente não diz, mulher fala muito, né? Fala muito. Quando há 3 anos eu comecei com esse processo de leitura bíblica, o Senhor me disse que um dia na semana eu tinha que parar, não era para ler nada. E aí Ele me deu um termo que na Bíblia, né, original em hebraico, se você pegar ali a Torá, você vai ver que é o termo chamado Shema. Shema é um verbo que é ouvir, mas é um ouvir com atenção de praticar. É o significado do verbo. E aí, uma vez por semana, a gente tinha o Shema. A gente só parava para ouvir.
E quando eu lancei o curso agora, eu lancei o Shema. Tá lá no curso, um dia você não vai ler nada, você vai ouvir. E aí eu boto uma reflexão e a gente testa a audição, né? Por quê? Porque Tiago vai dizer, seja tardio em falar, seja pronto em ouvir, tardio em falar, porque aí você vai ser tardio em irar. Quando a gente fala menos, a gente se ira menos. Porque quando a gente fala menos, a gente engole o pensamento e reflete naquilo que você estava querendo falar. E aí você às vezes vê o livramento que Deus te dá por você não falar determinadas coisas, irmãos. Tudo bem que tu já pecou, né? Mas aí tu pede perdão, pelo menos tu não irou. Porque a palavra diz, irá, até fala para irar, mas não pecar. Só que quando você ouve, você peca, mas você nem ira. Porque Tiago vai dizer, seja tardio em irar. Então olha aí, ó, já é uma instrução para a gente. Então, para terminar, versículo 36 a 38. Vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete como banquete de rei. Ó, ela já foi a Davi, ela já apaziguou tudo, ela desfez uma comitiva de 400 homens que estavam indo para destruir sua casa, sua família. Nessa época ela não tinha filhos, mas ela tinha servos e ela só tinha um marido. A Bíblia só diz isso, que o único bem talvez de Abigail fosse o marido, porque tudo pertencia ao homem, era um sistema patriarcal, né? E aquela mulher está ali praticamente lutando pelos servos, pela casa dos servos e pelo seu marido. Ela volta. Quando ela volta, ele está embriagado na maior farra, na maior festa. Aí o texto está dizendo, olha, ele estava com banquete, como um banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre, mas alegre porque ele estava muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até amanhã. Ou seja, ela não chegou lá e falou, eu tô lá, ó, tentando apaziguar a briga que você causou, e você tá aí, bêbado. Sabe, irmã? Aí o texto diz, sucedeu que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, imagino que ele já devia estar com uma dor de cabeça terrível, sentado na mesa, tomando café com ela, e ela olhando para ele, né, dizendo, sabe de nada, inocente. E aí ele diz, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Só que tem algo muito terrível aqui, irmãos. O texto vai dizer que se amorteceu nele o seu coração, e ele ficou como uma pedra. Isso quer dizer que ele chegou num... Sabe quando você recebe uma notícia que te congela por dentro? Que você fica sem reação? Você não sabe o que você faz? Cai a tua consciência, a sua consciência volta e você fala, meu Deus... O que eu fiz, né? Ou o que eu iria fazer? Enfim, Nabal chegou nessa situação. Só que aí entra uma situação muito perigosa. A palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver algo. O Senhor sempre nos chama ao arrependimento. Mas quando o homem não entra no arrependimento, o salário do pecado é a morte. O texto vai terminar dizendo... que passado quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. O que Davi fez? Aceitou o conselho de Abigail, não sujou sua mão com sangue, aplacou a ira. Mas o que Deus fez? Deixou Nabal inerte. A palavra aponta para um possível ataque cardíaco. Não se tem uma precisão, mas a origem da palavra mais ou menos indica isso. E ele mata Nabal. E aí... Davi pega Abigail como esposa. Ela vai ser a segunda esposa de Davi, porque a primeira é a filha de Saul. Porque o prêmio para quem matasse Golias, um dos prêmios era, vai ser riquíssimo, vai casar com a filha do rei e não vai mais pagar imposto. Quem não queria, né? E aí ele estava no lucro, só que ele pega Abigail como sua segunda esposa. E Abigail vem da palavra Ab, ou Av, que é pai, né? Então, é a alegria de meu pai, ou aquela cujo pai é alegria. E você sabia, porque eu sou curiosa, eu saio pesquisando, eu descobri que Abigail está na posição 1305 de nome mais escolhidos no Brasil. Quem dera que todas essas Abigais utilizassem aqui a Abigail da Bíblia como uma referência, uma mulher necessária para os dias de hoje. Uma mulher que abençoa a sua casa,
uma mulher que apazigua, pacificadora, uma mulher necessária para que o reino de Deus se estabeleça, porque ela reconheceu que o reino de Deus queria estabelecer, que era o governo de Davi. E ela então vai se casar com Davi, e ela vai ter um filho com Davi. Então, queridos, que nessa manhã a gente possa refletir, não só nós mulheres, mas os homens ficam um alerta. Porque algumas mulheres hoje, infelizmente, têm tomado posição que não deveria, pela ausência da autoridade de um sacerdote dentro da sua casa. O sacerdócio tem sido renegado. Por outro lado, algumas mulheres têm querido alcançar posições que Deus nunca colocou a gente para ser. Irmãos, eu às vezes falo isso, depois eu falo assim, Deus, para que eu falei isso? Aí eu entendo, né? Porque Deus sempre deixa um testemunho assim pairar para que aquele peso saia de mim. Mas o pastor até adiantou aqui, eu sou formada em comunicação social e jornalismo. Eu tenho uma pós-graduação na área de comunicação eleitoral e marketing político. Já fui assessora de um deputado federal. Já trabalhei com várias campanhas políticas. Até que terminei o seminário, fui para o seminário meio que obrigada pela igreja, que na época me enviou. Eu não queria fazer, porque eu já tinha começado e já tinha saído faltando um ano, e aí eu não queria terminar. E muitas pessoas falam para mim, né, até o pastor mesmo, quando colocou a arte, eu falei, pastor, eu não sou pastora. Aí ele, que isso? Eu falei, eu não sou ordenada pastora. E assim, eu entendo muito bem aquilo que Deus me chamou, mas existe um preço, sabe, irmãos? E esse preço não é um preço assim que eu vou pagar com qualquer coisa. Mas eu sempre falo isso porque existem pessoas que são chamadas para exercer funções específicas, mas tem outros que são como os levitas, se separa aí, nem herança tu vai ter. Tu vai ser, a minha herança sou eu para você. E eu estou te separando, eu estou te levando. Mas como que a gente vai fazer? Pede a Deus. Eu, quando quero alguma coisa, eu falo, eu tenho meu marido, mas Senhor, esse negócio aí é contigo, não é com o meu marido, não. Quando a gente entrar, eu acredito que Deus tem alinhado a gente, tem chamado a gente para um tempo onde, quando os nossos ouvidos estiverem tão apurados a discernir aquilo que Deus está nos dando individualmente, a gente vai se alinhar ao ponto de que, como comunidade, a gente consegue fluir. Então, que nessa manhã fica essa reflexão. À noite, não sei se eu falo, se eu não falo, mas à noite a palavra também se estende para os homens, mas assim, vai ser uma palavra que vai mexer com a questão de sacerdócio, de chamado, de propósito. E não é só do homem, não, de nós como mulheres também. Mas eu queria te motivar, porque não fui eu que escolhi a palavra. Porque se fosse eu, irmão, eu vou dizer para você que tinha sido a Apoliana que escolheu. Mas, como eu sempre falo, o Senhor pinça assim muito a dedo a cada lugar que eu vou. É essa palavra, Apoliana. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda, senão eu vou fazer igual com a mula, sabe? Então, que o Senhor possa estar te levando para casa, te levando nessa reflexão, você como mulher, mas você como homem também, que o Senhor te abençoe. E mais tarde, em nome de Jesus, nós vamos estar aqui novamente para continuar compartilhando a palavra. Sou muito grata a Deus pela essa oportunidade, por esse reencontro, né? Porque são reencontros que o Senhor proporciona. Eu nunca liguei para o pastor para pedir uma agenda para ele, né? Eu falo que eu não tenho... Eu nem na minha rede social eu coloco nada. Quando a pessoa pede, me entra em contato, eu não tendo nenhum compromisso na minha igreja local, eu venho com o maior prazer, porque eu sei do chamado de Deus para mim. E aí eu sei que eu vou contribuir com algo para a igreja. Então, com muita alegria mesmo, Marlene, pastor, Giovana, muita alegria mesmo de poder estar aqui com a minha casa. Meu esposo não pôde, meu esposo trabalha no hospital de Saracuruna, então só para entender o nível, de domingo a domingo. E aí hoje eu até deixei ele em casa ainda, mas possivelmente ele ainda ia para o hospital. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, né? Que o Senhor abençoe a cidade de Petrópolis, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos nesta manhã. Que momento espetacular. Primeiro porque estamos na Tua presença e não tem nada que substitua estarmos contigo. Por isso nós estamos felizes. Desde que acordamos e saímos de casa, viemos para a Tua casa, sabemos que os Teus braços nos receberam com alegria. O Senhor nos deu vida, nos deu oportunidade de respirar,
de estarmos aqui, de podermos compartilhar experiências, e agora, Pai, ouvir esta palavra que veio ao coração de todos nós. Então, Pai, nesse dia de aniversário das mulheres da nossa igreja, 60 anos de organização, 60 anos, quando aquelas mulheres lá atrás começaram com pioneirismo, trabalhando muito, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, te adorando, bendizendo e exaltando o teu nome. Muito obrigado, Pai, por todas as líderes que passaram por esta organização, por toda a diretoria, todas as diretorias, e por a diretoria de hoje, as irmãs de hoje, principalmente as que estão presentes. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja alcançando as que estão ausentes, por alguma razão, que elas tenham uma justificativa plausível perante o Senhor de não poderem terem vindo à igreja, ao templo nesta manhã. Cuida de todas, libera, Pai, em nome de Jesus, uma palavra de esperança, de paz, de cura, de libertação, para que estas mulheres sejam instrumentos nas mãos do Senhor. Agora leva-nos para casa, vamos nos reunir como família para mais um almoço dominical, vamos nos preparar para logo mais voltarmos para uma adoração viva, poderosa, transformando esse lugar num ambiente familiar, mas sobretudo, em que a tua glória desça e todos nós sejamos alcançados por ela, pelo teu favor. Muito obrigado pela vida da Poliana, sua família tão querida, por tudo que já experimentamos aqui da tua parte através dela nesta manhã. Muito obrigado, eu te agradeço, te peço as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.